Olá, eu me chamo Viviane Franzói, enfermeira aqui. Fui convidada pelo CoremDF a falar sobre segurança do paciente, um tema que eu adoro, na semana de enfermagem, onde vocês vão poder ter certificação desse curso. Então, fiz uma breve apresentação, vou me apresentar também. Fiz mestrado, né, na UNB, sou graduada também pela UNB, fui conselheira dessa casa, do CoremDF, por 6 anos, sou membro ainda da Câmara Técnica de Estética do CoremDF. Atualmente também estou na comissão de regulamentação de enfermagem estética do COFEN. Também estou como membro da parte científica da SOBENF Nacional. Atuo como enfermeira na Secretaria de Saúde. Fui militar da Força Aérea de Brasília, fiquei 4 anos na Força, e eu tenho especialidade, né, em segurança do paciente, gestão, educação em saúde, UTI. Sou enfermeira esteta, terapeuta integrativa e ozonioterapeuta. Tem aí também o meu endereço de Instagram. E o que a gente vai ver nessa aula? Segurança do paciente, a linha do tempo. Vou falar um pouquinho sobre o núcleo de segurança do paciente, cultura de segurança do paciente, as metas internacionais, como aplicar as metas internacionais e notificação de incidentes e eventos adversos. Lembrando que é um curso que ele pode ser voltado para qualquer área. A segurança do paciente ela está inserida não só no ambiente hospitalar, como na atenção primária, como na parte da estética. Então, o que eu quero mostrar hoje vai ser um pouquinho mais voltado para o ambiente hospitalar, mas acredito que você entendendo um pouco do que eu vou contextualizar aqui, você consegue aplicar em qualquer área, fazendo algumas adaptações. Falando um pouquinho da linha do tempo, Hipócrates, em 460 a 377 a.C., ele já falava: primeiro não ser. O que é isso? Primeiro, não cause danos. Não cause danos éticos ou morais no atendimento ao seu paciente. Veio Florence em 1820 a 1910 e ela revolucionou a enfermagem, estruturando melhor o ambiente de trabalho, organizando, e isso influenciou muito a saúde e a recuperação de pacientes. Por isso que ela é tão famosa, e desde então mudou e revolucionou a enfermagem. Em 1999, eles fizeram um relatório, nos Estados Unidos, foi feito um relatório chamado Errar é Humano. O que ele apresentou, esse relatório? Ele apresentou que 44.000 a 98.000 mortes acontecem por ano relacionado a falhas na assistência. É um número muito alto e é um número que poderia ser evitado. Quando temos muitas mortes e muitos eventos adversos prolongando o tempo de internação do paciente, fica muito ruim porque há gastos maiores no ambiente hospitalar, gera uma internação maior, o paciente ele foi internado por uma determinada condição e de repente ele começa a piorar, a agravar, a ter outras patologias concomitantes decorrentes do tempo de internação prolongada. Então, esse relatório ele revolucionou a parte mundial relacionada à segurança do paciente. Então, ele foi um marco para quê? Para que as Nações Unidas, de forma geral, falassem como é que eu posso fazer para evitar que esses erros aconteçam, que essas falhas na assistência aconteçam. E aqui no Brasil, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, em 2013, eles fizeram, então, algumas resoluções, dentre elas a RDC 36, que ela diz que toda instituição de saúde ela precisa ter um núcleo de segurança do paciente ativo, e também a portaria 529, que ela é uma portaria da política do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, essas duas, trouxe, não vou falar de todas, mas são marcos também nacional. Então, em 1999, com essa revolução, e no Brasil, a partir de 2013, a gente já vê aí todos os hospitais tendo o núcleo de segurança do paciente instituído e os serviços de saúde se mobilizando para adequar e para diminuir os riscos relacionados à assistência. Então, o que é segurança do paciente? Eu trouxe uma definição pela OMS, é a redução de riscos de danos desnecessários associados à assistência em saúde até um mínimo aceitável. E o incidente? O que seria um incidente? São eventos que poderiam ter resultado ou resultaram em dano desnecessário ao paciente. Podem ser oriundos de atos intencionais ou não. Então, o que poderia acontecer de errado ou que acabaram acontecendo é um incidente.
E nós temos tipos de incidentes e eu quero falar um pouquinho deles para vocês. Quais são? Nós temos a circunstância notificável, o near miss, um incidente sem dano e um incidente com dano, evento adverso. E é muito importante eu estar atenta em qualquer um desses tipos de incidentes. O que eu posso estar fazendo para fazer com que esse incidente ele não seja ainda mais grave ou ele gere um dano para o paciente, porque quando ele gera um dano ao paciente, aí eu vou chamar ele incidente com dano, que é um evento adverso. Eu vou tentar explicar de forma mais simplificada para vocês nesse próximo slide. Então, aqui eu tenho um conceito-chave de incidentes, eu trouxe esse slide do Proqualis. Nós temos a circunstância notificável. O que seria essa circunstância? Houve potencial significativo para o dano, mas o incidente não ocorreu. O que seria isso? Eu chego numa emergência, num box de emergência, e eu verifico, vou fazer lá minha rotina para verificar todos os materiais que estão disponíveis ali na minha assistência, e eu verifico que o desfibrilador, ele está fora da tomada e ele não está funcionando. Então, o que eu faço em relação a isso? Isso aconteceu algum dano para o paciente quando eu fiz essa visualização desse aparelho que não está funcionando? Não, mas pode acontecer? Pode. O que eu preciso fazer? Eu vou realmente colocar ele na tomada, verificar a calibragem dele, ver se realmente não é porque ele está sem bateria. Se ele não estiver funcionando mesmo, eu vou avisar a parte administrativa do ambiente hospitalar, a minha chefia, que é um desfibrilador, que ele não está funcionando. Então, ele poderia estar causando um dano ao paciente caso venha a ser necessário a utilização desse desfibrilador? Sim. Então, assim, lá na frente eu precisaria usar o desfibrilador e ele não vai estar disponível. E aí eu não consigo reanimar meu paciente fazendo a utilização desse recurso. Então, é uma circunstância notificável, mas ela ainda não atingiu o meu paciente. Por isso que eu preciso estar chegando no meu ambiente de trabalho, seja numa emergência, seja numa UTI, seja numa atenção primária, e verificar os recursos que eu tenho disponível para ver o que eu posso estar ofertando com qualidade e segurança para aquele paciente. E se na falta de algum desses recursos, eu já preciso estar otimizando ali o meu tempo, vendo o que eu posso estar fazendo para substituir aquele produto, aquele equipamento, uma bala de oxigênio que está vazia, então providenciar, encher essa bala de oxigênio. Então, eu já preciso prever. A circunstância notificável é isso. Ela tem um potencial para o dano, mas ainda não aconteceu nada, nenhum incidente para o paciente. O que seria near miss? Near miss é um incidente que não atingiu o paciente, ele foi verificado antes. Então, digamos que o meu paciente, ele ia receber uma bolsa de sangue e fiz a solicitação. Na hora que essa bolsa chegou, eu vou confirmar os dados. E o nome do paciente era parecido, e a agência transfusional acabou me mandando uma amostra de outro paciente com aquele nome parecido, mas não é o meu paciente, não é aquele paciente que eu fiz a solicitação. Então, a data de nascimento é diferenciada e eu cheguei a ver. Então, não houve um dano, houve um quase erro, porque eu poderia sim não ter confirmado os dados, eu poderia ter instalado essa bolsa, e nessa bolsa, o paciente ter alguma hemólise, ter um caso agravado desse decorrente da infusão de uma bolsa de sangue que não era do fator dele, né, do fator RH, do tipo sanguíneo dele. Então, isso é um quase erro. Eu não cheguei a instalar a bolsa, eu confirmei antes os dados, então é um near miss. O que seria um incidente sem dano? É um incidente que atingiu o paciente, mas não causou dano. Exemplo, eu fui administrar uma medicação e eu fui ver e administrei dipirona em um paciente errado. Olhei e falei, meu Deus, acabei de fazer uma medicação e não era para esse paciente. E aí o paciente não é alérgico à dipirona. Então, ele não se agravou por conta da dipirona que foi administrada. Então, aconteceu um erro? Sim, é um incidente. Mas causou dano para o paciente essa dipirona? Não, porque ainda bem ele não era alérgico.
Então, é um incidente que atingiu o paciente, mas não causou dano. Um incidente sem dano. E um incidente com dano? Um incidente com dano, ele vai causar realmente um dano, é um evento adverso. Quando eu falo em evento adverso, que fique claro aqui que é algo que causou dano para o paciente, é um incidente com dano. Então, uma queda, o paciente ele foi hospitalizado e ele foi hospitalizado para um tratamento, ele estava desidratado, ia fazer uma reposição eletrolítica, por exemplo. E ele, em determinado momento, ficou ali meio tonto, resolveu dar uma levantada do leito, mas não estava tão bem e caiu. Essa queda é um evento adverso. O paciente ele não deveria ter tido essa queda, né? Então, as grades deveriam estar elevadas, ele deveria estar sendo ali orientado a não levantar do leito em nenhum momento, enquanto ele está fazendo o tratamento, enquanto ele está fazendo a reposição, e ele aconteceu essa queda. Um outro tipo de evento adverso que a gente pode citar aqui é uma lesão por pressão. O paciente ele foi internado por um outro motivo, mas ele está ali acamado, e aí ele está desnutrido, e não houve a mobilização que deveria ter a cada 2 horas, e de repente ele desenvolve uma lesão por pressão. Não era para ele ter essa lesão por pressão, mas aconteceu. Então, é um incidente que resulta em dano ao paciente. Isso prolonga o tempo de internação desse paciente. Então, eventos adversos, incidentes com dano, são algo que a gente precisa prevenir em todos os ambientes, em todas as instituições de saúde. E eu trouxe voltada aqui para o ambiente hospitalar, mas a gente poderia estar falando de qualquer parte, seja na atenção primária, seja na hora da estética, né, que eu estou ali vendo, estou ali numa clínica de estética e verifico ali que está faltando, por exemplo, um medicamento, uma hialuronidase, e eu vou fazer preenchimento ali. Então, é uma circunstância notificável, eu não posso estar fazendo um preenchimento sem ter essa medicação. Essa medicação, caso eu tenha algum agravamento do quadro, caso eu tenha um êmbolo, eu preciso ter ali aquela medicação disponível para reverter, né, aquele sinal ali de falta de oxigenação tecidual. Então, isso seria uma circunstância notificável e já providenciaria antes mesmo de fazer o procedimento. Então, eu dei aqui um exemplo da estética, mas eu poderia dar um exemplo de atenção primária. Então, lembrando que a segurança do paciente ela é adaptável naquele ambiente onde eu estou inserida. Então, a gente brinca não, a gente conversa muito que ela é transversal. Ela atende toda a enfermagem, toda a equipe de saúde, ela não é exclusiva da enfermagem, ela é para fisioterapeuta, para médicos, para todos os profissionais de saúde estarem atentos a esses detalhes, a essas preconizações que é feita, né, que é orientada pela segurança do paciente. E o que seria um núcleo de segurança do paciente? Então, com a RDC 36, nós temos que ter núcleos de segurança do paciente nas instituições de saúde. Para que esse núcleo? Para promover a disseminação da cultura de segurança. Então, eu vou sensibilizar profissionais, eu vou falar para os profissionais o que realmente é necessário para evitar que aconteçam erros, para melhorar as práticas, instituindo protocolos, e com isso também eu vou identificar riscos associados aos processos de trabalho, e quando eu identifico os riscos, eu já faço solicitações para a liderança, como núcleo de segurança, para que aquilo possa ser minimizado. Então, digamos que eu estou lá fazendo uma visita e eu verifico que no banheiro do hospital desse paciente não tem barras de proteção na hora que ele vai tomar banho. E é um paciente que está ali no ambiente hospitalizado, não tem proteção antiderrapante, então, que poderia estar causando uma queda. Então, eu vou identificar os riscos assistenciais e eu vou conversar com a minha liderança, falando: olha, aqui é um ambiente que tem risco e a gente precisa estar minimizando esses riscos. O núcleo de segurança tem esse olhar também. Ele promove a melhoria dos resultados e elabora planos de ações em parcerias. Então, eu vou
apresentar também os resultados que foram realizados ali nas visitas, nas rondas, e incentivando as equipes a estarem participando. Isso tudo junto é uma cultura de segurança. E vou elaborar planos de ações. Então, digamos, eu tive aquela queda que eu comentei no slide anterior, e é um evento adverso, não deveria ocorrer, e eu vou sensibilizar a equipe para juntos construirmos um plano de ação para evitar novas quedas, né? Então, eu não é que errar é humano, houve um erro, né, na hora daquela assistência, de não ter uma orientação, de não manter uma grade elevada, porém, o núcleo de segurança nunca vai ser punitivo. Apontar o dedo para a equipe, mostrar, perguntar quem foi o culpado, não é isso o nosso trabalho. O nosso trabalho de núcleo de segurança é ver que aconteceu mesmo um erro, errar é humano, e eu vou sensibilizar a equipe a fazer uma reunião, a fazer uma discussão, a gente fazer um planejamento de ações com responsabilidades para que as equipes possam estar, a partir daquele momento, evitando novas quedas, evitando novos erros. Então, é um trabalho de sensibilização, de prevenção, de promoção da saúde. O núcleo também sensibiliza continuamente as equipes com ações de educação continuada. Então, a partir do momento que eu estou vendo que está tendo esses erros, que está tendo riscos assistenciais, que tem processos de trabalho que estão inadequados naquele ambiente, eu vou sensibilizar a equipe. Vou fazer um curso, uma capacitação, vou chamar pessoas-chave, a supervisor de enfermagem daquele andar, então, a gente vai falar sobre os riscos de queda. Então, está tendo muita lesão por pressão. Eu vou falar com a comissão de pele, para a gente poder estar fazendo um plano de ação, e não só o plano de ação, fazer uma sensibilização com todos os enfermeiros, com toda a equipe de enfermagem que está ali, podendo fazer uma assistência mais segura, com vistas a fazer uma assistência mais segura. E o núcleo de segurança também, ele age em prol da farmacovigilância, então a vigilância de tudo que é relacionado à medicação, da hemovigilância, então relacionada a tudo que tem a ver com a agência transfusional, e da tecnovigilância, relacionada a todos os equipamentos e materiais de saúde. Então é um núcleo que ele é transversal, ele atua em tudo e tem um olhar criterioso, evitando riscos e danos ao paciente. E participa de comissões parceiras. Então, a gente participa, por exemplo, da comissão de hemovigilância na agência transfusional, da comissão de controle de infecção hospitalar. Então, a gente está ali vendo, né, um conjunto de ações em prol de um ambiente mais seguro para aquele paciente. Então, participando dessas comissões, estamos ali na liderança, junto com a liderança, pensando em diversas ações para melhorar essa assistência, gerando uma assistência com mais qualidade. Então, aqui, aonde a gente vai, qualquer ambiente hospitalar, né, ou até mesmo na atenção primária, e quando a gente fala de segurança do paciente, esse é um cartaz bem famoso, um cartaz que tem aí em todas as propagandas, e ele fala o quê? Das metas internacionais de segurança do paciente. Então, quando eles pensaram, né, com todo esse movimento em prol de evitar danos e fazer uma segurança para o paciente, como eu posso sensibilizar as instituições de saúde, os hospitais, a terem ações voltadas, e quais seriam essas ações? Então, veio aí essas metas internacionais para que todo o ambiente hospitalar, ele siga essas metas. Lembrando que são metas que também são adaptáveis para outras realidades. A gente consegue, eu fiz lá no congresso ano passado, a gente teve um congresso de enfermagem estética no Museu Nacional. E eu peguei essas metas internacionais e fiz uma adaptação para a enfermagem estética. Eu até vou escrever sobre isso, fazer um artigo, e mais na frente até vou fazer meu doutorado de segurança do paciente na área da estética, porque a gente consegue fazer essa adaptação. E hoje eu vou mostrar para vocês o que essa segurança do paciente, dessas metas internacionais, elas preconizam no ambiente hospitalar, lembrando que elas são adaptáveis. Então, identificar corretamente o paciente é a meta 1. Então, quando eu chego em qualquer instituição, eu preciso saber que naquela instituição há um processo de trabalho de identificar aquele paciente. De por que identificar o paciente?
O paciente ele chegou ali com alguma, se sentindo mal, por exemplo, e ele não tem nenhuma identificação, e ele desmaia ali esperando o atendimento. Quem é aquele paciente? Não estava com acompanhante. Como é que eu faço com relação a isso? Então, identificar corretamente o paciente é a meta 1. Meta internacional de número 1, ela é muito importante. Toda instituição de saúde, ela precisa estar identificando o seu paciente. E tem nomes que são muito parecidos. Então, como é que eu vou fazer para que eu saiba que aquele paciente é o paciente certo? Às vezes, o que vai mudar é a data de nascimento. Então, eu não posso ter um único identificador. Eu tenho que ter, no mínimo, 2 identificadores. E nós temos protocolos, e no mínimo, porque eu falo, vai depender muito da instituição que você trabalha. Eu já trabalhei na aeronáutica e lá eram 3 identificadores. Eu trabalho na saúde pública hoje, onde no meu hospital são 2 identificadores, mas nunca um único identificador. Melhorar a comunicação entre profissionais de saúde. Como é que eu vou melhorar essa comunicação? Não é só enfermagem. Nós somos equipe multiprofissional, respeitando ali, cada um, né, fazendo o melhor, o seu melhor em prol do paciente. Então, como é que eu vou me comunicar claramente? Vai precisar ter passagem de plantão, então a gente vai falar um pouquinho disso aqui também. Em relação, lembra da farmacovigilância, a meta internacional de número 3 é melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. Como é que eu vou melhorar essa segurança? Como é que vai ser a prescrição no meu ambiente de trabalho? Como é que eu vou administrar esse medicamento, a conferência antes, após, desde a dispensação ela é importante, então a gente vai falar mais um pouco disso também na frente. Até mesmo chegar no paciente com a administração e que seja no paciente correto aquela medicação. Assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e pacientes corretos. Então, a meta internacional de número 4, o que eu posso fazer para assegurar uma cirurgia certa, no local certo? Ainda hoje as mídias colocam vários erros, dentre eles, muitas vezes o paciente tinha que operar o braço direito e operou o esquerdo. Então, nós sabemos que ainda hoje temos vários erros relacionados à cirurgia. A meta internacional de número 4 é para assegurar uma cirurgia segura no local correto. E higienizar as mãos para evitar infecções é a meta que é a meta mais antiga. A gente sempre fala da importância da higiene das mãos, o quanto ela é barata, porém, ainda temos profissionais que não preconizam uma higienização correta das mãos, no tempo certo, né? Então, a gente também vai falar da meta internacional número 5. E reduzir o risco de quedas e lesões por pressão. É a meta número 6, evitando que o paciente tenha, né, esse risco de queda e desenvolva lesões por pressão. Então, melhorar a vida, melhorar o compromisso, e é isso que nós precisamos estar sempre em mente com as metas internacionais em qualquer ambiente, em qualquer instituição de saúde. A meta 1, então, identificar corretamente o paciente. A definição é um processo que assegura ao paciente que a ele é destinado determinado tipo de procedimento ou tratamento, prevenindo erros e enganos que possam lhe causar dano. O que eu vou fazer no meu ambiente para que esse paciente seja identificado? Então, exemplo aqui, no ambiente hospitalar, vou colocar uma placa de identificação em cada local que esse paciente estiver. Então, ele está lá internado, eu tenho que estar lá uma plaquinha com o nome dele, a data de nascimento, que dia que ele foi admitido, tem alguma observação importante, né? Então, aqui também nós colocamos riscos. Esses riscos vale muito a pena colocar, na verdade, ele está dentro o protocolo de Meta 1, identificar os riscos. O paciente tem risco de queda, eu vou lá e sinalizo que tem risco de queda, que tem risco de lesão, que tem risco de trombo. Ele tem alergia? Alergia a quê? Eu posso marcar lá e colocar observação de pirona. Ele está em isolamento de contato, sim ou não? Por quê? Porque eu também, como profissional, eu preciso estar tendo atenção até não fazer ali uma infecção cruzada. Então, esses dados são importantes e nós temos que ter formas de identificar. Lembrando que a placa, ela não é um identificador tão 100% efetivo. Por quê? Porque em um determinado momento a gente pode precisar mudar o paciente de leito. Digamos que tem uma goteira no teto, né, alguma coisa que
que surgiu e a gente precisa estar mobilizando esse paciente. E aí a equipe veio, levou ele para outro leito, para o leito do lado, mas não trocou a plaquinha de identificação. Então, isso gera apenas uma confusão da equipe, né? Então, se eu não ficar atenta, ele não é um identificador 100%. Ele facilita a identificação, mas o que eu preciso mesmo é a pulseira de identificação do paciente. O paciente internou no ambiente hospitalar, todo paciente precisa ter uma pulseira de identificação. Hoje, na Secretaria de Saúde, nós temos uma pulseira branca, onde a gente escreve o nome completo e a data de nascimento no hospital que eu trabalho ou no outro hospital, você precisa colocar os outros identificadores. Então, digamos que são 3, o nome completo, a data de nascimento e o nome da mãe. Lembrar que esses identificadores, o ideal é que não sejam abreviados, que sejam totalmente escritos, porque nós temos muitos nomes parecidos, para não gerar uma confusão na equipe. E o que eu estou falando aqui é de Sistema Único de Saúde, de instituição militar, que a que eu trabalhava, a outra instituição militar, ela já tem um processo mais certo, mais correto, que seria a impressão, né, da própria pulseirinha, com os dados do paciente. Então, isso muito vai de recurso. E aí eles estavam providenciando ainda, e tem hospitais, não só militar, mas outros hospitais, que já têm uma identificação. Eu chego lá na porta do hospital, eu já tenho uma etiqueta com meu nome, com os meus dados, e a partir do momento que eu internar, aí eles vão tirar essa etiqueta, eu vou colocar ali minha roupa para internação e vão colocar essa pulseira. Tem hospitais que têm uns processos ainda mais efetivos, que na verdade eles colocam pulseiras com cores diferenciadas. Então, eu coloco uma pulseira, por exemplo, amarela, dizendo que eu tenho risco de queda, uma pulseira vermelha, dizendo que eu tenho alergia medicamentosa. Então, é isso para sinalizar ainda mais para a equipe de saúde que eu preciso ter uma atenção para esse paciente. Mas, independente se eu tenho recurso ou não tenho recurso, o importante é eu estar identificando esse paciente, por todos os riscos que eu já falei de uma falta de identificação. O paciente vai fazer um exame, aí eu não tenho uma pulseira de identificação, ele vai lá, vai ter um exame com contraste, a equipe não verificou que aquele paciente é o paciente correto. Então, imagina, esse paciente faz esse exame, ele tem alergia a contraste, digamos assim. Então, tem diversas possibilidades de erro quando eu não identifico o paciente corretamente. Então, isso aqui eu quero sensibilizar vocês. E também pode ser adaptado, como mais uma vez eu falei, seja para atenção primária, seja na estética, né? Então, na estética aqui, voltando um pouquinho, já que eu sou enfermeira esteta também, identificar corretamente, fazer um processo de enfermagem, uma sistematização, uma coleta de dados, eu ter protocolos, eu ter ali um histórico, uma anamnese desse paciente, colocando todos os dados dele, o nome completo, quais ele já fez cirurgia facial, já fez qualquer outro tipo de cirurgia, ele tem alergia, quais os procedimentos estéticos que ele já fez. Então, eu estou identificando esse paciente. Lembrando que, a depender de onde eu vou trabalhar, essa identificação também pode ser auxiliada, aprimorada com a parte de informatização. Né? Então, muitas vezes a gente tem muito prontuário eletrônico, que eu vou estar ali também fazendo aquela identificação, aquele processo de enfermagem, mas eu nunca vou deixar esse meu paciente em ambiente hospitalar 100%. Tá bom? A gente precisa sensibilizar que é realmente a pulseira para ser conferida. Então, é conferência antes, não é colocar a pulseira e não olhar. Então, um exemplo, coloquei a pulseira no meu paciente, a agência transfusional vai fazer foi solicitada que a agência transfusional fizesse uma infusão de concentrado de hemácias. Quando chegou lá, não foi feita essa identificação correta. Então, a pulseira, em qualquer procedimento que eu vou fazer no paciente, eu preciso certificar que é o paciente correto. Espero que eu tenha sensibilizado vocês com a importância da identificação correta do paciente. Os desafios que a gente tem com a identificação correta, quando a gente não tem um recurso apropriado, seria sensibilizar equipes. Por exemplo, a escrever com a caneta, digamos assim, porque, mas mais um processo, eu estou ali cheia de demanda, preciso fazer medicação, ainda vou parar o meu processo de trabalho para fazer uma identificação. Então, a sensibilização de equipes é uma tarefa diária que os núcleos de segurança trabalham
ali para que isso aconteça. E muitas vezes não só onde não tem o recurso, mas a pulseira ela ficou apagada, foi molhada e precisa de troca, a equipe não troca. Então, essa sensibilização com a atenção dessa pulseira é primordial. Falta de material ou material de boa durabilidade, então faltou a pulseira, o que a gente vai fazer, né? Ou ela é muito, coloco e logo ela perde a durabilidade, isso também é um desafio. O preenchimento da caneta, como eu falei, a placa com identificação dos riscos, muitas vezes colocam as placas, mas não colocam os riscos, e como os riscos eles facilitam ali no processo de trabalho de uma enfermaria lotada. Então, se eu sei que o paciente tem uma alergia a determinado medicamento, e eu estou ali com aquela prescrição que muitas vezes, para aquele médico, para aquela equipe, não foi para o médico que fez a prescrição, não foi passado, ele não perguntou, ele não sabe que o paciente tem alergia. Mas a enfermagem, em algum momento, no seu processo de trabalho, ela perguntou. E ele tem alergia àquele determinado medicamento. Então, quando está lá na placa, por mais que esteja prescrito, eu cheguei para fazer, eu sou enfermeiro do outro turno, eu cheguei para fazer, olhei ali na plaquinha e falei, nossa, o senhor é alérgico à dipirona? Nossa, peraí. Voltei, recuei, não administrei aquela medicação. Então, a identificação dos riscos também é uma coisa primordial. Conhecer o histórico, os tratamentos do paciente, alergias, cirurgias prévias. Tudo é um desafio. As dificuldades é implantar conferência. Então, hoje nós temos aqui no Brasil, de forma, uma porcentagem alta, já tem artigos dizendo que as pessoas colocam sim a pulseira em muitos hospitais, mas não têm o hábito de conferir antes. Então, é uma dificuldade da Meta 1 que a gente precisa estar estimulando. Criar rotina de identificação de acompanhantes e visitantes. Então, tem hospitais que já têm esse processo bem desenhado, já tem outros hospitais que não. Então, não tem ali um crachá de visitante, uma etiqueta de acompanhante, e isso gera é, muita dificuldade ali na assistência, de saber quem é aquela pessoa que está ali no leito, e realmente é um risco também, e estabelecer padronização de compra desses insumos para que não falte. Então, eu coloquei ali como desafio a falta do material, mas a dificuldade também é essa padronização. Eu preciso estar ali atenta à quantidade que eu vou precisar daquelas pulseiras para determinado tempo, quando é que eu preciso fazer a nova solicitação de aquisição de compra. Da meta 2, eu vou falar um pouco da comunicação efetiva. Então, o que seria uma comunicação efetiva? Nós vemos por aí que hoje em dia a gente está muito informatizado, as pessoas têm duplo vínculo, muitas vezes, a depender do serviço, quer passar plantão por WhatsApp. Manda um áudio no WhatsApp, né? Ou faz uma mensagem de texto, e isso não é realmente, não podemos pensar que isso é uma prática normal. Nós devemos pensar que a passagem de plantão ela é essencial. Então, eu vou passar ali beira-leito, o que aconteceu com aquele paciente naquelas 12 horas ou mais de cuidado que eu prestei ao meu paciente, o que a equipe fez, quais foram as dificuldades que esse paciente teve no decorrer daquele dia de internação. Então, eu vou garantir a mensagem correta, o objetivo da comunicação efetiva ao destinatário certo, sem ruídos, e ter a certeza de que o receptor compreendeu o significado daquilo que se pretendia comunicar. Então, beira-leito, eu consigo ali passar um plantão de forma adequada, né? Então, não é só beira-leito, é adaptável, mas lembrar que nada de informatizações de celulares, de mensagens, saindo correndo de um plantão para o outro. Eu preciso garantir que essa mensagem seja correta. Outra coisa, quais exames estavam pendentes para aquele paciente? Eu chego ali, o enfermeiro que veio me render, ou o técnico de enfermagem, eu falo, olha, a gente tentou levar esse paciente, encaminhar para o exame, mas hoje a radiologia estava com menos RH do que costume, não foi possível, então, de prioridade, para não aumentar o tempo de internação desse paciente, é ele realizar tal exame. Então, hoje eu vejo que muitas vezes falta essa sinalização da prioridade. E a sinalização da prioridade, ela é primordial para uma comunicação efetiva, para diminuir o tempo de internação desse paciente, para que o paciente consiga mais rápido melhorar aquela condição de saúde dele. Lembrar que a passagem de plantão é para todas as categorias profissionais.
Então, não adianta só a enfermagem fazer, o fisioterapeuta precisa, o nutricionista precisa, o médico precisa, todas as categorias profissionais precisam estar fazendo uma passagem de plantão para destinar a mensagem correta ao destinatário certo. Rounds setoriais, então eu vou fazer ali rounds, fazer uma comunicação ali daqueles pacientes com a equipe toda, a equipe completa. Então, uma determinada hora do dia, a gente reúne a equipe e fala ali no beira-leito ali, o que está acontecendo com cada um, com o médico, com o nutricionista, com o fonoaudiologista, com o psicólogo, com o enfermeiro, técnico de enfermagem. Esses rounds setoriais, eles são extremamente importantes para que todos saibam quais as prioridades, a depender da especialidade, a gente precisa estar sanando ali, a gente precisa estar priorizando. O huddle com as equipes multiprofissionais, então hoje a gente fala de um local, um momento de escuta com a presença da liderança. Então, nós temos a equipe assistencial com a alta liderança e a média liderança daquele hospital, com a equipe da manutenção, com a equipe com o responsável pela limpeza dos leitos e com todos. O que está acontecendo ali no hospital que eu preciso estar atento, que a gente possa estar gerando uma assistência com mais qualidade. Então, esse huddle com as equipes também é uma estratégia que já está tendo no Sistema Único de Saúde, já tem um tempo, e ela vem sendo um diferencial. Por exemplo, é um checklist. As balas de oxigênio do hospital foram cheias, todas estão repostas. Aí está lá. Tem algum sistema informatizado que está fora do ar? Algum telefone, algum equipamento que não está funcionando? Faltou o RH na sua equipe? E aí você sinaliza lá como liderança lá do centro cirúrgico, como liderança da UTI. Sim, faltou um técnico de enfermagem, e hoje a gente precisa estar priorizando os cuidados X e Y, ou a gente está tentando fazer com que o técnico de enfermagem seja remanejado dentro do hospital. Então, a gente tem esse huddle, e esse huddle é uma estratégia muito positiva para uma comunicação efetiva. Orientações pré e pós-procedimentos para os pacientes. Então, lembrar que eu preciso conhecer meu paciente, que eu preciso também estar orientando esse paciente ou acompanhante, para que ele tenha essas orientações prévias. Imagina, ele foi internado para fazer uma cirurgia, eu não fiz as orientações prévias, ele vai descer para o centro cirúrgico e ele se alimentou. Ele não poderia estar se alimentando. Não fiz nenhuma orientação, chegou um lanche para ele e ele erroneamente chegou um lanche para ele, também não foi feita uma comunicação que ele não poderia, que ele teria de estar de jejum, e ele se alimentou. Aquela cirurgia foi cancelada, tinha uma equipe preparada, tinha um horário preparado, então uma comunicação efetiva entre as equipes, entre os setores, ela é indispensável. E trate o paciente como prioridade. Sempre trate o paciente como prioridade. Ele é o amor da vida de alguém, né? Ele poderia ser seu pai, ele poderia ser sua mãe. Então, a gente precisa, sim, estar atento a tudo que é feito no ambiente onde ele está inserido. Quais são os desafios da comunicação efetiva? Rotatividade entre equipes. Então, essa passagem de plantão, ela está rotatório, não tem equipe, às vezes, que são tem hospitais que nós temos a equipe do dia ímpar, a equipe do dia par, mas tem outros hospitais que não, que as escalas são feitas a depender de onde o profissional mora, então ele faz casadinho, faz em bloco, faz sexta, sábado e domingo apenas. Então, para você ter ali uma responsabilização e saber e conhecer aquele paciente, por isso que a gente sempre dá muita ênfase a ter um rotineiro, né? Um rotineiro da enfermagem, um rotineiro médico, para que ele saiba o paciente que está ali internado, ter aquele acompanhamento diário. Os diferentes vínculos profissionais também é um desafio. Os registros, então, muitas vezes até acontece essa comunicação, esse round, esse huddle, mas ninguém registra nada, então não há um registro, não há uma assimilação do que é necessário estar providenciando e as coisas são deixadas de lado e não são priorizadas. Então, é um desafio a gente estar registrando. Eu fiz um huddle, o que de mais importante foi dito? Eu fiz um round setorial, o que é mais importante eu estar ali na beira do leito e providenciando para aquele paciente?
E também, muitas vezes, a comunicação não é tão efetiva por conta da dificuldade de comunicação entre os sistemas. Então, aqui no Distrito Federal, por exemplo, o sistema da atenção primária não é o mesmo da atenção terciária. Então, o paciente ele estava fazendo acompanhamento com a equipe de saúde da família, ele tinha tais patologias, né? Então, ele tem aquele histórico. Quando ele chega no ambiente hospitalar, ele chega com o prontuário zerado e a gente não tem acesso a esse histórico dele. O que poderia facilitar muito era a gente já ter uma noção. Então, imagina, eu recebi uma gestante no ambiente hospitalar, eu abro o meu sistema e eu verifico que a gestante ela já fez toda a parte prévia ali de pré-parto, né, com todas as rotinas de consultas, que foi feito tais exames, né? Então eu já consigo me preparar ali no ambiente hospitalar para ter uma assistência mais assertiva para aquela paciente. Então, a informatização de comunicação entre esses sistemas era o ideal a gente padronizar em qualquer estado, em qualquer região. As dificuldades da comunicação efetiva também, as relações interpessoais, então, a depender, não gosto de determinada pessoa, tive uma intriga um dia desses, então vou passar um plantão de qualquer jeito. Então, isso a gente tem que lembrar muito de separar o que é pessoal do que é profissional e tentar sempre dar o nosso melhor como profissional da saúde. A fadiga, a sobrecarga também, ela muitas vezes dificulta com uma comunicação efetiva. Estou muito cansado, estou com sono, estou sem paciência. A falta de motivação também, as relações conflituosas entre as equipes, é uma dificuldade da comunicação efetiva. Então, eu como líder, eu como núcleo de segurança do paciente, eu preciso estar atento nessas relações interpessoais. Então, inclusive também em relação à condição de saúde daquele meu profissional. Se ele está fadigado, se ele está sobrecarregado, então o que eu posso estar fazendo ali, trocando, motivando ele a trocar alguns plantões para ele tirar alguns momentos de descanso. Então, eu preciso sim estar atenta para ter uma assistência mais segura para o meu paciente. A segurança medicamentosa é a meta 3, é uma das metas que eu acredito que são mais desafiadoras no ambiente hospitalar. Os erros de medicação, eles estão entre os principais eventos causadores de danos a pacientes em todo o mundo. Então, para acontecer um incidente, um acidente, um erro, um evento adverso, a gente coloca até uma figura do James Reason, que é do queijo suíço, dizendo que cada momento ali, desde a dispensação, desde a prescrição médica, pode estar acontecendo um evento, um dano. Então, eu preciso estar atento, porque se eu não tiver da prescrição médica, desde a prescrição médica até a dispensação, armazenamento e administração, pode estar ocorrendo um acidente. Aqueles queijos ali, eles são como se fosse para simbolizar que a importância é de eu, como profissional, estar atenta a todas as fases da medicamenta, todas as fases medicamentosas e eu poder estar inserindo uma barreira. Então, uma barreira ali, eu vi que a prescrição médica ela não foi prescrita de forma adequada, a dosagem da medicação está errada. Então, calma aí, já vou ali comunicar meu médico, ô, doutor, o senhor errou aqui, não tem como a gente fazer essa dosagem para esse paciente, essa dosagem não é preconizada. Pronto, já ali, já antes de mais nada, já consegui colocar uma barreira, porque eu visualizei, já me comuniquei com a equipe. Caso eu não veja, então há a probabilidade, infelizmente, de acontecer um dano. E isso também simboliza que não é um único erro. O erro não é naquele profissional que administrou, digamos, vaselina. Teve um caso que repercutiu aí mundialmente, um soro do lado de uma vaselina e estavam na mesma prateleira, com as embalagens praticamente idênticas, e o profissional não se atentou e colocou vaselina na veia do paciente ao invés de um soro. Né? Então, aí toda a mídia veio em cima daquele profissional, sendo que não foi só ele o errado. Quem foi que prescreveu? Como é que aquela medicação, aquela vaselina foi parar ali, naquele local de guarda? Quem que colocou do lado de uma medicação tão parecida, sem estar ali um alerta dizendo que não é para. Então, por que a gente fica ali tanto na segurança medicamentosa? Porque todo momento tem um fabricante que também produz uma medicação muito parecida com a outra.
as características, a similaridade a semelhança, na verdade, dessas medicações, elas podem estar induzindo o profissional ao erro. Então, a todo momento, a gente precisa estar atento. O que a gente coloca aqui, que eu coloquei como imprescindível para a segurança medicamentosa? Ler a bula, as indicações, a contraindicação, o efeito colateral daquela medicação, as reações adversas, a forma de preparo e administração da medicação, os certos, né, os 5 certos, 9 certos da segurança medicamentosa, se aquela medicação tem registro na Anvisa, conferir, inspecionar o lote, o aspecto da medicação. Muitas vezes eu já estou acostumada a fazer, a medicação ela é fluida, e em um determinado momento eu peguei, a medicação está espessa, está diferente, está com uma coloração diferenciada, então eu não posso fazer aquela medicação e eu tenho que notificar. Mais na frente eu vou falar das notificações, da importância da notificação. E a etiqueta também no prontuário que foi feito do paciente, qual medicação, qual lote que foi feito, é importante para, se no caso o paciente vir a ter algum efeito colateral, eu saber fazer uma rastreabilidade daquela medicação. Então, precisa ter naquele ambiente um controle de estoque, a validade, a quantidade da medicação que eu tenho, se ela tem um armazenamento correto, a identificação dos bins, né, das caixinhas de medicação, isso eu estou falando muito voltado para o sistema público. A gente sabe que tem hospitais particulares, que já tem carro-dose, que já tem etiqueta, já tem até um bip, né, que eu coloco ali na pulseira para identificar o paciente, e aí eu já coloco ali no meu carrinho para verificar se é o paciente certo, aí a gavetinha já abre com as dosagens dos medicamentos que ele precisa estar tomando naquelas 12, 24 horas. Então, tem processos que são bem mais seguros, mas eu estou falando de forma geral, de sistema público também, e o sistema público ainda hoje ainda não tem uma auditoria tão efetiva, e a gente precisa estar, sim, fazendo esse controle. Então, quanto menos medicação eu tenho em estoque, quanto mais identificadores, sinalizadores, para eu ter atenção àquela medicação que eu vou pegar para fazer no meu paciente, melhor é, mais chances de não haver riscos para esse paciente. E aí eu vou falar aqui que só para um outro desafio que eu coloquei aqui também é identificar os medicamentos. Então, eu tenho medicamentos de alta vigilância ou medicamentos potencialmente perigosos. Eu tenho lá vamos lá, uma noradrenalina, eu tenho uma glicose. Então, são medicamentos que eu preciso identificar como potencialmente perigosos ali no ambiente onde eu estou trabalhando. E tem medicamentos de sons e grafias semelhantes, que são os LASA, que eles também precisam estar identificados de uma forma diferenciada. Então, por exemplo, eu tenho dobutamina e eu tenho dopamina. Os nomes são muito semelhantes. Então, eu coloco dobuta em caixa alta e o mina em caixa pequena, em caixa normal, não sei como diz. E o dopamina, eu coloco dopa em caixa alta e o mina em caixa menorzinha. Então, o que que é isso? Quando o profissional ele vai buscar essa medicação para ele fazer, opa, essa aqui é a dopamina. Essa aqui é a dobutamina. Então, eu consigo essas medicações com grafias e sons semelhantes a uma atenção especial a partir do momento que eu coloquei um sinalizador para esse paciente. Então, farmácias satélites seria o ideal, porque farmácias satélites eu não preciso ter cautela medicamentosa, né? Então, é um desafio. A implantação, ela gera recursos, ela gera espaço físico, ela gera profissionais da farmácia para estar dispensando essa medicação, fazendo controle, mas que seria muito melhor se a gente tivesse umas farmácias satélites em um ambiente de emergência, no próprio para UTI, próprio para o centro cirúrgico, né, seria muito melhor. É um desafio que a gente precisa aí. Ainda hoje eu percebo que no ambiente que eu trabalho, a gente conseguiu implantar, eu tenho 16 anos trabalhando nesse hospital, e hoje a gente conseguiu já colocar uma farmácia satélite na emergência. Então, foi um avanço, porque até então a única farmácia centralizada do hospital era uma farmácia que tinha que atender todos os andares do hospital, né? Então, uma farmácia satélite, ela diminui cautela e ela garante uma assistência melhor.
Disponibilidade de carrinho dose, então aqueles carrinhos que vêm identificados, o ideal é que sejam identificados pelo nome do paciente, mais uma vez, não pelo número do leito ou do apartamento que ele está, porque pode ter essa mudança de leito e aquelas medicações que eram para um tipo de paciente vai ser destinada a outra, se a equipe não tiver uma atenção redobrada. Então, carrinhos dose efetivos, registrados com o nome próprio do paciente, ajuste, redução ou até extinção de cautelas setoriais, que seria o ideal, identificar esses medicamentos que eu já falei, e também a farmácia, quando é uma farmácia muito ativa, lá no militarismo, quando eu atuei, a farmácia era exemplar e ela colocava nas medicações, tanto se eram medicamentos potencialmente perigosos, como quando, por exemplo, um antibiótico que fosse dispensado, ele já ter a diluição, a forma de diluição. Então, a apresentação, as características, a forma de diluição. Com isso, a equipe está ali já recebendo, não só na prescrição, né, que tem lá muitas vezes a forma de diluição, mas também na medicação, na própria medicação embaladinha. Então, isso é muito bom quando a gente consegue ter um processo de trabalho assim mais, digamos, mais responsável. Dificuldades da meta 3, a identificação desses carrinhos, que muitas vezes não tem a pessoa que quer, eles querem colocar só o número do leito e pronto, quando é um sistema público. É a resistência da equipe em diminuir cautelas, porque nós sabemos que muitas vezes faltam medicações, faltam materiais e faltam equipamentos, e a gente tem uma equipe muitas vezes resistente, prefere ter ali vários soros, vários equipos, vários materiais e equipamentos médicos numa sala, uma sala cheia, onde não há como ter um controle de validade daquelas medicações, não tem como ter uma validade daqueles materiais, um controle de validade dos materiais e equipamentos. E aí chega no paciente um soro que muitas vezes já tem 2, 3 anos guardado nessa cautela. Então, o núcleo de segurança é uma outra ação que a gente faz direto, é estar diminuindo essa cautela, diminuindo esse estoque. Por mais que o profissional tenha essa resistência, a gente tem que estar sensibilizando a ele que, diminuindo a cautela, a gente consegue assegurar uma medicação e um material no prazo de validade para aquele paciente. E que, se faltar um determinado tipo de medicamento, vai ter a mobilização do hospital para ter essa aquisição. O que não dá é para ter esse estoque. Segregar em local apropriado, então eu preciso estar, por exemplo, os psicotrópicos, eles precisam estar em chaves, guardados, tendo cautela de a conferência a cada turno, né? Responsabilização. Então, eu não posso deixar um ambiente com psicotrópico com a chave lá pendurada, né? Então, não posso. Com qualquer pessoa tendo acesso. Então, imagina, eu tenho um usuário e ele vai lá e tem acesso a diversos medicamentos ali, e ele pega essas medicações para usar em casa, né, um acompanhante. Então, não. Eu preciso ter uma segregação, seja dos psicotrópicos, como desses medicamentos de alta vigilância também. E também eu coloquei aqui em relação às medicações termoláveis. Então, eu preciso, nessas medicações termoláveis, eu tenho um controle de temperatura dessa geladeira. Eu tenho uma higienização periódica dessa geladeira. Porque se eu preciso ter o meu medicamento de 2 a 8 graus Celsius, se eu deixar uma geladeira que não tem rotina de higiene, ela tem gelo ali, vários pedras e pedras de gelo. Eu não tenho termômetro para ser, então eu não vou garantir que a minha medicação ela esteja na temperatura ideal para aquele paciente. Então, onde eu tenho medicamento, eu preciso ver quais as formas realmente de guarda dessa medicação e colocar checklist. Então, eu tenho um checklist, eu tenho um protocolo, né, de limpeza, um POP de limpeza da geladeira, de conferência dessa temperatura. Todo profissional que vai, todo enfermeiro a cada 12 horas de turno, ele precisa estar ali fazendo essa conferência. Então, isso também é mais uma barreira. Então, a meta 4, a cirurgia segura, eu vou assegurar a cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente correto. Então, se você colocar hoje na mídia, erro cirúrgico, você vai ver que esse ano já tiveram casos de pacientes que foram submetidos a procedimentos cirúrgicos que não eram necessários.
Então, determinar as medidas a serem implantadas para reduzir a ocorrência de incidentes e eventos adversos. E a mortalidade cirúrgica por meio do uso da lista de verificação de cirurgia segura desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde. Então, quais são as medidas que eu posso implantar para reduzir a ocorrência desses incidentes cirúrgicos? Aqui eu trouxe do Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente. Para quem gosta dessa temática de segurança do paciente, eu já trouxe proposital, o IBSP, coloca no Google. Ele toda semana ele tem vários artigos, o que está mais em voga, o que está mais atual em relação à segurança do paciente no Brasil, não só no Brasil como no mundo. Então vale muito a pena estar sempre, quem gosta dessa temática, está sempre semanalmente, pelo menos, dando uma olhadinha no que o IBSP publicou. Então, cirurgia segura, 10 pontos que merecem atenção. Certificar-se que o paciente certo e ao o sítio cirúrgico correto. Proteger o paciente da dor, minimizando os riscos de anestesia. Capacidade para reconhecer dificuldades respiratórias e um plano de ação pronto. Preparar-se para identificar e agir em caso de grande perda sanguínea. Evitar induzir reações alérgicas ou à medicação que tragam riscos ao paciente. Usar métodos para minimizar os riscos de infecções de sítio cirúrgico. Evitar a retenção de compressas ou instrumentos em feridas cirúrgicas. Identificar de maneira precisa todos os espécimes cirúrgicos. Comunicar e trocar informações críticas sobre o paciente. E o 10º, cabe a hospitais e sistemas públicos de saúde estabelecer vigilância de rotinas de resultados, volumes e capacidade cirúrgica. Então, quando eu coloco aqui 10 pontos que merecem atenção, o paciente é certo? O sítio cirúrgico é correto? Ele tem risco para anestesia? Tem alguma dificuldade respiratória que eu preciso estar atenta, já preciso estar preparada em caso de? Existe uma perda sanguínea que eu preciso estar contabilizando para que esse paciente não fique em choque hipovolêmico? Tem reações alérgicas que esse paciente pode estar desenvolvendo? E em caso de reação alérgica, eu sei agir? Riscos de infecções, eles podem estar acontecendo? O que eu posso estar minimizando, além da uma boa lavagem de mãos? O que eu posso estar verificando ali na minha equipe que atua no centro cirúrgico para evitar que essas infecções possam acontecer? Então, a gente também tem casos de retenção de compressas, né, de instrumentos que ficam dentro do paciente. O paciente fez uma cirurgia, 8 meses depois ele chega com uma dor abdominal muito forte e foi verificado que ele fez uma laparotomia, mas esqueceram uma compressa ou esqueceram uma gaze dentro dele. Imagina, ele vai ter que ser submetido a uma nova cirurgia, ele está ali com um processo infeccioso, inflamatório local e um dano que nunca deveria ter ocorrido. Então, o que eu posso fazer como equipe de centro cirúrgico para minimizar esse risco? Identificar as espécimes cirúrgicas, comunicar e trocar as informações e a vigilância de tudo que eu for fazer dentro desse centro cirúrgico. Eu trouxe para vocês aqui o checklist da OMS. Esse checklist ele é adaptável, ele é um modelo. Nos 2 hospitais que eu trabalhei, nós fizemos um outro tipo de checklist, mas aqui a gente tem pelo menos as fases, que é antes da indução anestésica, antes de iniciar a cirurgia e antes do paciente sair da sala cirúrgica. O que eu preciso estar atento naquelas fases? Então, a comunicação entre equipes, a equipe vai se apresentar para aquele paciente, vai explicar o procedimento que vai ser feito. Então, quem é o médico, quem é o enfermeiro, o que vai ser feito, quais os cuidados que vai ter sido realizado com aquele paciente. Precisa demarcar o sítio cirúrgico que vai ser feito, sítio cirúrgico que o paciente precisa daquela cirurgia, para evitar que, por exemplo, ele opere o braço esquerdo, mas era para operar o braço direito. Eu vou checar os equipamentos anestésicos, isso aqui tudo antes da indução anestésica. O oxímetro está funcionando, o paciente ele tem alguma alergia. Então, esse checklist, alguém da equipe ele vai fazer o checklist de forma alta, clara, e todos participando. Todos participando. Então, vai ter ali o antes da indução, antes de iniciar a cirurgia. Então, antes de iniciar a cirurgia, foi feito, por exemplo, o antibiótico profilático. Todos os profissionais da equipe confirmaram os nomes, a profissão, o cirurgião e anestesista confirmaram a identificação, o local da cirurgia, o procedimento a ser realizado.
E antes do paciente sair da sala cirúrgica, a enfermeira ou o profissional que está ali responsável pela checagem, ele vai confirmar o nome do procedimento realizado, a contagem de compressas e instrumentais antes e após a realização da cirurgia. Então, eu vou pegar esse modelo e sensibilizar a minha equipe da importância de estar utilizando esse checklist. Então, a gente sabe hoje que um avião ele não decola sem antes ter um checklist. Eu vou fazer uma cirurgia num templo sagrado de alguém, então eu não deveria nunca deixar de fazer um checklist, verificar realmente as condições ideais e o que eu posso fazer para minimizar riscos, minimizar danos para aquele paciente. E sim, que ele possa sair daquela cirurgia com o menor risco de infecção possível, sem nenhuma compressa ou instrumental dentro dele, que ele tenha um procedimento cirúrgico mais efetivo, mais seguro e com a melhor qualidade possível. Quais são os desafios da cirurgia segura? Monitorar indicadores de checklist, então o ambiente hospitalar, digamos, tem esses checklists, mas quem faz a contabilização? Como é que a gente vai só contabilizar a quantidade de cirurgias versus a quantidade de checklists? Ok, eu tenho um indicador quantitativo, mas só ele é essencial? Não, eu preciso também fazer os checklists qualitativos. Então, dentre aqueles dados que eu anotei, então qual é a porcentagem dos profissionais que estão aderindo mesmo àquelas práticas? Então, digamos que eu tenho um momento que eu preciso verificar a quantidade de compressas antes e após o procedimento, ou de instrumentais. E há uma anotação daquilo ou não? Ou só 50% da equipe aderiram à prática, o resto eles deixam em branco, ou eles só colocam um X, dizendo como se, ou um chequezinho, como se realmente tivessem feito, mas não colocam um número. Então, eu preciso, a partir daquele checklist, gerar dados qualitativos e mostrar para a equipe a forma, a adesão que a equipe está ali inserida naquele processo e realmente está realizando para que minimize os danos ao paciente. Então, das dificuldades é o preenchimento adequado desse checklist, a adesão de toda a equipe aos momentos do checklist, a retirada dos pérfuro cortantes para encaminhamento ao CME, para que nenhum profissional do CME, né, tenha algum acidente com pérfuro cortante ou da lavanderia. E o uso privativo das roupas do hospital. Muitas vezes as pessoas passeiam, transitam com roupas que são próprias, né, de ambientes fechados, como centro cirúrgico, como UTI, achando que está limpo ali, sai de uma cirurgia, vai para um refeitório com esse tipo de roupa ainda. Ainda temos essa realidade em alguns sistemas de saúde aí nacionalmente. Então, isso não deve ocorrer. Da meta 5, a higiene das mãos para evitar infecção. Então, lembrar que é um termo que se refere a qualquer ação de higienizar as mãos para prevenir a transmissão de micro-organismos e, consequentemente, evitar que pacientes e profissionais de saúde adquiram infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, aqui eu trouxe para vocês os 5 momentos da higiene das mãos, né? Então, antes do contato do paciente, antes de realizar o procedimento, após o risco de exposição a fluidos corporais, após o contato com o paciente e após o contato com áreas próximas ao paciente. Lembrar que temos que ter esses 5 momentos. E quando eu falo da higienização das mãos, é lembrar que eu tenho uma forma de higienizar as mãos que, na verdade, não difere, tanto com água e sabonete, quanto com uma preparação alcoólica. A forma de higienizar é a mesma. O que eu preciso estar atento é que para higienizar com água e sabonete, eu tenho que ter um mínimo da duração de procedimento de 40 segundos. Então, aqui, duração de todo o procedimento com água e sabonete, 40 a 60 segundos. Então, não adianta eu fazer uma lavagem de mãos muito rápida. Eu preciso fazer uma lavagem de mãos consciente, que eu estou dentro daquele tempo para que ela realmente seja efetiva. De preparação alcoólica, eu tenho que ter 20 a 30 segundos de higienização dessas mãos. Então, lembrar que não adianta eu pegar um álcool líquido 70%, por exemplo. Por quê?
porque ele não vai garantir a duração. Então, em menos de 20 segundos, o álcool já vai evaporar. Então, eu preciso ter a preparação de gel alcoólico ou com aquelas preparações alcoólicas de spray, que é com uma espuminha, que também são indicadas para eu fazer e para eu conseguir atingir pelo menos 20 segundos na técnica. Lembrar que a técnica eu vou pegar ali o meu sabonete, o meu álcool, né? Então vamos dizer meu álcool, e eu vou esfregar a minha palma das mãos, o meu dorso das mãos, né? Eu vou ali lembrar de fazer o quê? A partezinha entre os dedos, o meu polegar bem higienizado. Eu vou higienizar os meus dedinhos, né, as minhas pontinhas dos meus dedinhos, certo? E aí eu venho aqui, muitas vezes já dou uma lavadinha nos meus pulsos, apesar deles já terem tirado essa do pulso, muitas vezes eu tô até com um capote avental, mas eu fiz aqui a higienização da minha palma da mão, do meu dorso da mão, aqui entre os dedos, no meu polegar e nos meus dedinhos de mão. E eu fiz uma boa higienização. Com calma, respeitando o tempo, para que realmente ela seja efetiva. Os desafios da higiene das mãos, o treinamento em loco, quando a gente vai falar, hoje eu vim fazer um treinamento de higiene das mãos. As pessoas muitas vezes não têm uma receptividade. É uma técnica que as pessoas já acreditam que já sabem, que não precisam mais estar sendo treinadas para isso, sendo que ainda hoje, em vários artigos, em várias publicações, a gente verifica que uma das principais formas, que é a mais barata de evitar a infecção, ela não é tão bem realizada. E ainda assim o paciente ele desenvolve uma infecção por falta de um simples método efetivo de higiene das mãos. Então, desafios, indicadores também, eu preciso verificar quais indicadores que eu vou contabilizar uma higiene das mãos afetiva naquele meu serviço. Então, hoje a gente tem esses dispensers de álcool, de sabonete, então eu posso estar olhando ali o consumo, né? O consumo mensal daquele sabonete, daquele álcool, e ter uma noção de como a equipe está ali, qual é o quantitativo que ela utiliza, é o indicado por paciente. Também eu posso fazer uma olhar, sensibilizar não, eu verificar uma parte observacional ali da equipe, como ela está lavando as mãos. Sendo que isso muitas vezes gera um desconforto, a equipe fica acuada, né? Então, às vezes, a gente conta com alguém da equipe para fazer esse observacional, porque aí ninguém fica suspeitando de alguém que já chega com uma prancheta. Então, lá vem aquele núcleo de segurança do paciente, lá com a prancheta, e fica olhando as minhas práticas. A equipe se sente acuada e isso não é tão bom. A gente precisa fazer uma sensibilização e uma forma de capacitação em loco, uma forma de quantificar os dados, sem deixar a equipe constrangida. Dificuldades, conscientizar equipes para a técnica correta, com a duração recomendada, e esse indicador observacional também, ele é uma dificuldade que muitos serviços relatam ter. Como meta 6, nós temos reduzir o risco de quedas e de lesão por pressão. Então, o que é queda? Para a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a queda é o deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, com incapacidade de correção em tempo hábil. Lembrar que a queda no ambiente hospitalar, ele não é literalmente cair e ficar no chão. O simples fato do desnivelamento, então ele está numa cadeira de banho e ele desnivelou e foi de encontro ali, mas a equipe segurou. Ou ele mesmo conseguiu ali se aparar com o braço, com a perna, a gente já considera uma queda, tá? Então aqui a gente tem uma notícia recente, uma investigação do caso de uma mulher que caiu da maca e morreu, né? Então, uma queda ocorreu durante uma transferência entre hospitais. Olha a importância da gente estar ali atuando para evitar e reduzir o risco de queda. O que pode causar quedas no ambiente hospitalar? Urgências intestinais, fraqueza muscular, uso de determinados medicamentos, tontura, confusão mental, dificuldade visual,
condições ambientais, as quedas em crianças, as brincadeiras sem vigilância, carrinhos sem cinto, cadeirinhas instáveis, pendurar, né, que elas ficam penduradas em locais inapropriados, sem advertência do adulto. Então, isso tudo é o que pode causar quedas, dentre outros. Para reduzir riscos de queda, quais seriam os desafios, quais são os desafios que são mais enfrentados? A subnotificação, muitas vezes a equipe não notifica, o núcleo de segurança nem sabe que aconteceu tal queda, muitas vezes por medo, por vergonha de ter causado aqui, de não ter visto, né, de não ter orientado. Então, muitas vezes, com receio, eles não notificam as quedas. Muitas vezes também o que proporciona é a conservação das camas, que não estão adequadas, que muitas vezes estão sem grade, sem cabeceira elevada, né? E não consegue, o profissional não consegue dar uma assistência de qualidade, porque às vezes falta uma, uma condição daquele equipamento que seja eficaz. E a manutenção preventiva, às vezes, não existe mais, compraram as camas e venceu essa manutenção preventiva e não houve renovação e as camas são muito antigas e elas vão perdendo mesmo as características e muitas vezes ficando instáveis e proporcionando até uma queda. Nós temos a escala de Morse, que é uma escala que todo paciente internado deveria, ou essa escala, ou já tem outras escalas, mas a de Morse é a mais famosa, que todo profissional de saúde deveria fazer ali, beira-leito do seu paciente. Então, se o paciente tem histórico de queda, ele tem um diagnóstico secundário, etc. Então, eu vou fazer uma pontuação, um score e verificar se esse paciente tem um alto, um médio ou um baixo risco de queda. Aí eu já tinha falado da falta de insumos, né, que podem também propiciar a queda, e até a falta de um acompanhante. E quando eu falo de lesão por pressão é uma das metas também internacionais que a gente precisa estar atento. É uma das metas que gera maior tempo de internação e muito gasto financeiro do ambiente hospitalar. Os materiais de curativo são caros e é muito difícil reverter lesões. As lesões muitas vezes elas vão passando de um estágio mínimo para um estágio mais avançado. Isso vai impossibilitando, causando muita dor no paciente, causando uma saúde mental inadequada, ele fica totalmente triste. Quando essa ferida é fétida, então ele fica ainda constrangido. Então, realmente, reduzir riscos de lesão por pressão é uma tarefa que envolve não só a enfermagem, como toda a equipe multiprofissional. Lembrar que a gente precisa também estar avaliando as condições nutricionais, psicológicas desse paciente. E a lesão por pressão é um dano localizado na pele ou tecidos moles, geralmente sobre uma proeminência óssea, ou relacionada ao uso de dispositivo médico ou a outro artefato. Essa definição é da Sociedade Brasileira de Estomaterapia, SOBEST. E nós temos classificação das lesões por pressão, então é imprescindível que a equipe de enfermagem ela saiba, que o enfermeiro saiba fazer um estadiamento correto da lesão e a recomendação correta para que esse curativo não fique cada vez pior e evolua mais rápido. Lembrar que houve uma mudança, antigamente as pessoas falavam úlcera por pressão, hoje a gente fala lesão por pressão, LP, não mais LPP, e essa mudança de terminologia foi em 2016 pela NPUAP. Então, para fazer o estadiamento da lesão, lembrar que são números, né, ordinais, 1, 2, 3, 4. Lesão por pressão relacionada a dispositivo médico, a gente pode estar também fazendo essa evolução, ou lesão por pressão em membrana mucosa. Não utilizar mais úlcera por pressão, escara só se acometer todo o leito da ferida, aquele tecido necrosado, aí sim eu posso falar escara, fora isso, mais não. Não usar esses números romanos e não usar grau, tá? Usar estágios. Os desafios: instituir uma comissão de pele atuante em todo o ambiente hospitalar, treinamentos, né, de lesão serem frequentes pela comissão de pele, junto com o núcleo de segurança, junto com as lideranças, e a busca ativa em prontuário também dessas lesões, do acompanhamento dessas lesões, da evolução desses estágios.
Dificuldades encontradas muitas vezes, falta de adesão, nós temos algumas escalas de lesão. Eu trouxe aqui a escala de Braden, que é uma escala que avalia a Braden em específico avalia lesões em adulto. E aí também, a partir de uma pontuação, o paciente está muito úmido, o paciente está imóvel no leito, então a partir dessa escala eu consigo ver se o paciente tem um risco baixo, um risco médio ou um risco alto para desenvolver lesão por pressão. O ideal é que diariamente eu faça essa escala para eu verificar se o paciente está agravando as condições de saúde e o potencial de desenvolver essa lesão. Então, a dificuldade muitas vezes é a falta de adesão, não só dessa escala, como uma outra escala, tem escala de cirúrgica, tem escala de Braden que é uma escala infantil. Então, a equipe está fazendo realmente essa avaliação, é uma dificuldade. A falta de conhecimento em classificar a lesão, então, por isso, precisamos ter treinamentos recorrentes de lesão por pressão, porque a equipe precisa sim evoluir de acordo com o que é necessário e sensibilizar as equipes à recomendação correta a partir do estágio. Então, eu vou fazer uma prescrição de cuidados, eu vou fazer uma prescrição de insumos que serão utilizados naquela lesão, para que ela não seja agravada. E vai ter a continuidade. Qual vai ser a periodicidade de troca daquela lesão, daquele curativo? Então, isso tem que ser muito claro. Dificuldade nas avaliações e procedimentos da equipe médica também, que muitas vezes a própria equipe médica, por desconhecimento, elas falam algum tipo de curativo que deveria ser utilizado, muitas vezes alguns curativos que não são indicados para aquela lesão. Então, o melhor profissional para fazer uma avaliação correta da lesão é o enfermeiro. E quando tem uma comissão de pele no hospital, isso é muito mais assertivo. E a própria equipe médica, ela reconhece que uma comissão de pele atuante facilita e muito o tratamento daquele paciente. E a notificação, lembrar que a notificação ela não tem caráter punitivo. Então, nós temos sistemas informatizados de notificar. A notificação ela não ocorre só escrita, muitas vezes ela já é informatizada. Tem hospital que permanece com as duas formas, tanto a escrita quanto a informatizada, pelo Google Forms, por exemplo, ou por o sistema do ambiente hospitalar que já tem essa forma de notificação. Mas o núcleo, quando ele chega no ambiente para ele verificar as notificações ali, ele vai fazer a busca ativa naquele local, em nenhum momento é para apontar o dedo para o profissional, e sim para montar estratégias para que novos incidentes, novos eventos não aconteçam, tá? Então, o caso é notificável, aí vai ter uma busca ativa, né? Muitas vezes o núcleo também faz a busca ativa em prontuário ou a busca ativa em loco, e os profissionais têm que estar sensibilizados a notificar. A notificação não é exclusiva do enfermeiro, qualquer profissional pode notificar. Então, aí o núcleo vai fazer uma análise desse caso, vai verificar se a notificação tem relação com processos internos que não foram levados em consideração, ou qual é o tipo da notificação, né? Quais são as pessoas envolvidas. E a partir do momento ele pode estar elaborando um plano de ação junto com aquela equipe, para que eventos não aconteçam novamente. Então, lembrar que o núcleo de segurança, ele recebe essa notificação ou ele busca essa notificação, né? Então, depois dessa notificação recebida ou que ele teve acesso, ele vai fazer notificações em sistemas que são informatizados dos órgãos regulamentadores. Então, na Anvisa, nós temos o Notivisa. Se for relacionado à medicação, nós temos o Vigimed. Então, nós vamos fazer essa notificação, tanto tecnovigilância, então foi relacionado a algum produto, o produto está inadequado, por isso que é importante estar ali notificando o núcleo de segurança ele vai fazer essa notificação. A partir dessa notificação, a Anvisa vai receber esses dados e vai verificar, espera aí,
relacionado àquele equipamento, está tendo muita notificação dele. Então, nós temos a gerência de riscos aqui no DF, Serviços de Saúde, mais a Anvisa, fazendo essa sensibilização dos núcleos para verificar aquele equipamento, aquele material médico hospitalar. E a partir do momento que ele está tendo muita notificação, seja por má qualidade, está causando dor no paciente, desconforto, está usando mais de 2 a 3 exemplos, equipos não, desculpa, catéteres para fazer uma infusão no paciente. Então, é muito recorrente, ele faz uma análise de toda a secretaria, de todo o DF, digamos assim, aqui no Distrito Federal, e a partir disso, aquele item ele está no rol de uma lista para provavelmente não ser comprado novamente, né? Ou para ser substituído, vai depender muito, cada caso é um caso. Mas essa notificação, ela ajuda não só a equipe assistencial, como a equipe, não só para o paciente, como para a equipe profissional ali, de ter um produto com maior qualidade. E quando eu tenho queda, ou quando eu tenho um evento adverso, então, esses sistemas informatizados, eles geram um indicador. E a partir desse indicador, eu posso verificar o que está tendo mais de evento adverso no meu estado ou a nível nacional. Never events são eventos que nunca deveriam acontecer no sistema de saúde. Então, por exemplo, um óbito ou lesão grave de paciente associada a choque elétrico durante a assistência, um procedimento cirúrgico realizado em local errado. Então, um procedimento cirúrgico localizado no lado errado do corpo, realizado no paciente errado. Então, eu tenho uma lista. São eventos que eu tenho que notificar até 72 horas, são eventos que precisa ter uma ação muito rápida da equipe, porque são eventos que nunca deveriam acontecer. Então, cada núcleo de segurança tem essa lista de eventos e está sempre atenta para que seja prontamente notificado aos órgãos reguladores. E aqui eu trouxe um exemplinho do plano de ação, um plano de ação que eu vou lá junto com a minha equipe, a partir do momento que eu verifiquei que aquele evento aconteceu, eu vou sensibilizar a equipe. Então, eu tenho um instrumento que eu possa estar ali fazendo uma coleta de dados sobre aquele evento e posso estar planejando ações. Então, é um recurso que vai facilitar a visualização da equipe para ações voltadas à diminuição daquele risco, para que não tenham mais riscos relacionados àquele determinado incidente, determinado evento. Então, por exemplo, aqui, falha do aparelho de ventilação mecânica e não acionamento do alarme de funcionamento. Então, viu que teve uma falha dessa ventilação e o alarme não soou. Então, o que eu vou fazer de ação? O que será feito? Cobrar a manutenção preventiva de todos os aparelhos, verificação de todos os alarmes de todos os aparelhos diariamente, treinamento da equipe sobre o funcionamento daquele aparelho. Então, a metodologia, como será desenvolvida a ação? Será confeccionado um calendário de visitas da equipe de manutenção? Vai ter uma orientação quanto à verificação dos alarmes na chegada ao plantão? Vai ter uma confecção do cronograma de treinamentos, que deve ser trimestral, aonde vai ocorrer, quem vai ser o responsável, quando vai ser o início e a conclusão daquela ação e o status, para eu acompanhar ali junto com a liderança, junto com a equipe, se ele foi realizado, se está sendo feito ou se ele foi negligenciado. Se foi negligenciado, o que eu posso estar fazendo para substituir aquela ação? Então, lembrar que esse é um modelo, tem outros modelos, mas não pode ser deixado de fazer um plano de ação a depender do evento, para que a equipe tenha menos riscos para assistência àquele paciente. Então, eu trouxe aqui uma frase que eu peguei de uma aula que eu dei na UNB semana passada, na disciplina que a gente faz de biossegurança e segurança do paciente para enfermagem estética na graduação. E a professora Tatiane citou esse Peter Drucker e eu achei muito interessante e trouxe para vocês. Não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência algo que não deveria ser feito de forma alguma.
Aqui é minha rede social, né? Então, aqui vocês podem ter acesso ao meu Instagram. Eu agradeço o Corém DF a estar participando desse momento de certificação em segurança do paciente. Lembrando que aqui é só um gostinho. Quem tiver interesse realmente em ter aulas mais profundas ou mentorias relacionadas, não só à segurança do paciente, como a formação profissional, como enfermeira, como várias experiências que eu já tive. Eu estou aí deixando o meu Instagram para vocês, tá? Estou à disposição. Eu sou uma defensora muito grande da enfermagem, estou muito feliz de estar fazendo parte. Atuei no Corém 6 anos e agora estou no COFEM, né, com a parte de enfermagem estética, mas a segurança do paciente, ela é do meu coração. Então, eu espero que eu tenha deixado aqui um gostinho de quero mais e que vocês tenham gostado e aproveitado esse curso. É isso. Obrigada.